Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 6 de 2 Coríntios. Na minha visão, a carta de 2 Coríntios, ela está aí para meio que combater aquilo que havia sido escrito na primeira carta. Explico. Haviam muitas perguntas a respeito do que os coríntios deveriam fazer, como se comportar, como agir em determinadas situações. Nós explicamos todas elas nos vídeos de 1 Coríntios. E aí, quando Paulo envia essas informações, provavelmente elas bateram de frente com muitas coisas, inclusive com pecados. E aí começa aquela situação, não tem nada a ver isso que ele está falando, não, isso aí não existe. Não, eu não vou abrir mão disso, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo outro. E provavelmente haviam pseudos emissários ali, pseudos oh meu Deus, fugiu o termo agora que a gente utiliza no português, apóstolos, né? Pseudos-apóstolos, e começaram, de certa forma, a combater as informações do que Paulo estava falando. Mas esse capítulo 6, ele fala basicamente sobre os coríntios começarem a não se colocarem em julgo desigual, né? Então ele começa aqui: instamos você ao recebimento desta graça e a fazerem algo com ela. Ou seja, como é que você recebe uma graça, algo perdão, imerecido, e você simplesmente joga ela fora? Você não faz nada com ela, né? Como é que você não quer mudar a sua vida? Como é que você recebe orientações, né? E Paulo deixa isso bem claro no texto, né? As orientações foram dadas, e você simplesmente não faz nada. O que Paulo está fazendo aqui, e eu quero pegar minha Bíblia aqui, é justamente imitar a Deus, né? Então, olha assim, ele diz assim, ó: nós nos esforçamos para não colocar obstáculos no caminho de ninguém, para que nenhuma pessoa ache faltoso o trabalho que realizamos. Ao contrário, tentamos recomendar a nós mesmos de todas as formas como trabalhadores de Deus, por meio de que passamos de forma contínua problemas, dificuldades, calamidades, espancamento, aprisionamento. E ele vai dizendo tudo aquilo que eles já passaram, para poder trazer a verdade do Evangelho. Depois ele fala: recomendamos-nos por nossa pureza, pelo conhecimento, pela paciência e bondade provenientes do Espírito Santo, pelo caráter genuíno do nosso amor e a veracidade das nossas declarações pelo poder de Deus. Ou seja, o que nós estamos falando é verdade e ela vem pelo poder de Deus, né? E aí ele fala que muitas vezes eles são honrados, desrespeitados, às vezes eles são famosos, não são, às vezes eles são tão tristes, mas eles estão sempre cheios de júbilos, né? E aí quando ele fala, depois de fazer essa recomendação toda, ele fala: queridos amigos de Coríntios, falamos de forma franca com vocês, abrindo o coração. Qualquer embaraço que sintam não foi imposto por nós, mas pelo ser interior de vocês. Ou seja, se vocês estão embaraçados, se vocês estão chateados por aquilo que eu falei, não foi pelo que eu falei, porque eu estou falando a verdade. É o que vocês têm por dentro, é como vocês estão lidando com isso por dentro. Por isso, para sermos justos, aí ele diz, né, vou falar de uma forma infantil: abram também o coração de vocês, exatamente como Paulo estava fazendo ali, abrindo o coração para eles também, né? E ele começa: não se coloquem no mesmo jugo que os incrédulos. Como é que pode ser a justiça e a ilegalidade serem sócias? Que comunhão entre luz e trevas? Que harmonia pode existir entre o Messias e o Belial? Né? Como é que pode haver algo comum entre o crente e o incrédulo? Aí muita gente usa esse versículo para falar de casamento, tá? Tem que se ter muito cuidado, porque esse versículo não fala de casamento em específico, tá bom? A gente tem, por exemplo, quando a gente vai para 1 Coríntios 7, fala que a viúva não deve se casar com o incrédulo, tá? Mas aqui você teria que fazer uma midrash para você alcançar o que você está querendo dizer, tá? Mas, que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Lembra que ele falou sobre os ídolos, sobre comer comida, né, a ídolos lá em 1 Coríntios, né? Porque somos o templo do Deus vivo, como Deus disse. E aí ele vai citar aí a Torá, né? Ele vai citar aí Levítico 26:12. Depois ele vai citar
vai citar, deixa eu olhar na minha referência da minha Bíblia aqui, Ezequiel 20, versículo 41, né? Como referências aí sobre aquilo que ele está falando. Então isso serve de lição para a gente. Quantas igrejas nós vamos, quantos locais nós vamos, quantos vídeos de internet como esse você abre e você ouve algo e muitas das vezes você dá valor ao que eu estou falando, valor ao que outras pessoas estão falando e você não vai nem pesquisar, você não vai nem procurar saber. Aí você aceita e aquilo cria uma normalidade dentro do seu coração. Não, o correto é esse porque eu aprendi desta forma. Só que muitas vezes você aprendeu errado. Muitas vezes eu posso ter aprendido errado, né? E aí, quando vem o confronto de Deus, quando vem uma palavra, por exemplo, eu posso estar fazendo esse vídeo agora e você pode estar sendo confrontado com aquilo que eu estou falando, né? Aí, muitas das vezes, querido, é o seu interior, não é a verdade, porque a verdade está sendo dita. Muitas das vezes você vai se sentir agoniado porque você está vendo que é algo que está errado e a pessoa está dando continuidade. Como definir isso? Só o Espírito Santo de Deus. E eu vou te fazer um convite nessa tarde para mim, porque agora são 1h da tarde mais ou menos, de um domingo do dia 23 ou 24 de setembro de 2023. Ore ao Senhor, uma oração genuína e verdadeira, e fala para Ele assim: Senhor, quebra a religiosidade e quebra dentro do meu coração tudo aquilo que eu aprendi errado e me dá condições para entender aquilo que está, para corrigir aquilo que está errado e transformar naquilo que está certo. Para isso, Senhor, vai ser necessário quebrar o meu orgulho, porque o meu orgulho muitas vezes vai dizer que eu estou certo, mas nem sempre eu estou. Então a vida da gente é de aprendizado. Muitas coisas eu ensinei errado e depois com o tempo eu aprendi e o Espírito vai nos trazendo a revelação. É assim que eu acredito. Eu acredito que o ser humano está em contínuo aprendizado. Muitas vezes é até importante que você entenda de uma forma, porque você não está preparado para entender de uma forma mais complexa, mas com o tempo você vai saindo desse leite e vai entrando, entre aspas, numa feijoada, que feijoada não é uma comida que o judeu come, né? Mas num prato mais pesado, numa macarronada. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Shalom.